Boa noite, meus queridos irmãos. O tema de hoje é o trono da graça. Nós precisamos nos aproximar do trono da graça. Quando falamos em trono, pensamos em realeza, em senhorio, em um Deus que manda, que comanda, que controla o universo. A sua vida está sob o controle de Deus. A minha e a sua obedecem à vontade de Deus. Então, quando nós falamos em trono, pensamos sempre num senhor. Mas nos esquecemos muitas vezes que esse senhor, que é chamado de o leão de Judá, dentro de si, do seu coração, existe um cordeiro. O cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Você olha, parece um leão, mas quando você se aproxima, é um cordeiro, é um leão maravilhoso, um leão que controla, nos ama, nos ajuda, nos abençoa, um leão que quer o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse é o tema de hoje, o trono da graça. Aproximemo-nos do trono da graça de Deus. Boa noite, Marcos. Boa noite, Eliane Magalhães. Boa noite, Claudete. Está aí a Claudete, né? Assistindo hoje. Tive a chance de ir lá acertar o celular da Claudete com o Wi-Fi novo dela e a TV, e dá tudo certinho, ela ficou bem tranquila, graças a Deus. Então, sejam todos bem-vindos ao Francisco Bueno, aqui de pertinho de Palmeiras, casabranquense emprestado, que abençoa a cidade de Palmeiras, nossa querida vizinha cidade de Palmeiras. Olha o Lauro Minelli, e assim os outros vão se achegando também. Aqui estamos nós, queridos, para estudar a palavra de Deus. A palavra que temos hoje está em Hebreus capítulo 4, versículo 16, que o texto diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Deus está na nossa vida. Maria Cristina, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Estamos aqui. Tem uma Cristina que faz aniversário, não sei se é a Maria Cristina que está aqui, mas faz aniversário hoje, que é a Cristina, né, que eu conheço como Cristina. Fomos amigos lá em Vargem, hoje ela mora em Casabranca, casada com o Martins. Deus abençoe a Cristina também, se ela estiver nos ouvindo. Muito bem. O trono da graça de Deus. Vamos então dar início ao nosso momento juntos, cantando a doxologia, adorando ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Se você quiser, é tão fácil, cante você comigo aí também. Olha a Ana aí. Cristiano. Deus abençoe vocês, gente. É sempre uma alegria estarmos juntos. A Deus Supremo, Criador, vós, anjos e homens, dai louvor. A Deus, o Filho, a Deus, o Pai. A Deus, Espírito, glória dai. Quero mandar um abraço muito forte para o meu primo Ricardo, que está aqui nos assistindo também, né? Tem aí o Vilmar Soares, está aqui com a gente. Deus abençoe, Ricardo. Forte abraço para você. Quem sabe um dia a gente se encontra lá em Ribeirão Preto, tá bom? Vamos planejar um dia para a gente se encontrar aí. Vamos orar pelo filho do Ricardo, tá? Que está doente. Nalva, lá de Natal, que alegria. A Eliane Magalhães também é de Natal. Esposa, médica, esposa do doutor, que é muito amigo meu, que inclusive me ajudou numa operação, né?
doutor Esaú. Deus abençoe a todos, queridos. O tema de hoje é esse, o trono da graça. O trono pressupõe um senhor, um rei, alguém que comanda, que manda, mas é o trono da graça de Deus, da misericórdia de Deus. A Bíblia fala de um trono de juízo, o chamado grande trono branco, onde todos prestarão contas. Mas esse é um outro, é o trono da graça. Ele diz, aproximemo-nos confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia. Tenha confiança de se aproximar. É o apelo do texto, né, de Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Aproxime-se desse trono, porque o leão que está lá tem um coração de cordeiro. Olha, Marlene, Nalva, estou vendo aí vocês, Deus abençoe a todos. Vamos orar, vamos entregar esse momento para Deus e depois estudar a sua palavra. Senhor Deus, muito obrigado pelos irmãos que já chegaram, por aqueles que se unirão a nós dentro de instantes, que a tua palavra, ó Deus, possa exercer com o seu poder uma ação completa, eficaz na vida de cada um, que eles possam ouvir, aprender, guardar no seu coração e aplicar no seu dia a dia os ensinos do Senhor. Muito obrigado por estarmos aqui mais uma vez, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dirija, que o Senhor nos perdoe, nos abençoe, nos ajude a entender a tua voz. Te pedimos isso no nome de Jesus, o nosso Senhor e amado Salvador. Amém. Muito bem, o trono da sua graça, o trono da graça de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Acheguemo-nos, pois, confiadamente. Olha a Tatiane aí também. Tatiana, Deus te abençoe. Maurício, Deus te abençoe, Maurício. Então vamos. Acheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos em tempo oportuno. Nós precisamos de Deus. E o lugar da cura, o lugar da bênção é diante dele, diante do seu trono. É esse o tema de hoje. Nós vamos falar sobre esse convite que Deus faz, não apenas para os que já conhecem a Jesus, mas para aquele que está distante de Jesus, aquele que talvez não tenha uma compreensão de Deus. Pensa que Deus é um Deus que pune, um Deus que quer maltratar. A gente fala assim, o Velho Testamento não fala da graça de Deus. É um grande erro. Você pega o Salmo 63, a tua graça é melhor que a vida, por isso os meus lábios te louvam. Se você ler, por exemplo, todo o livro de Levíticos, uma série de sacrifícios, aqueles sacrifícios eram a graça de Deus se manifestando. O pecador tinha um jeito de purificar os seus pecados pelo sacrifício de um animal inocente, um cordeirinho, que era trazido para ser imolado no templo. Era um culto de sacrifícios naquela época, né? E aquilo apontava para Jesus, que acabou sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a graça de Deus estava no Velho Testamento, a graça de Deus está no Novo Testamento, e nós precisamos ir de encontro com essa graça. E essa graça está nesse trono. Ela pressupõe um Senhor, um Deus poderoso que controla todas as coisas. É nesse trono, é me curvando diante desse trono, que eu encontrarei o perdão, a misericórdia, a força, o poder de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Então é muito importante que a gente dê ouvidos para essa palavra, né? Porque o trono da graça é a resposta, talvez, para o seu problema hoje. Menes, meu irmão, Deus te abençoe. Beto, né? Deus te abençoe também, Beto. Um grande abraço. Vejam, nós precisamos estar na presença de Deus. É ali que nós encontramos o perdão, o poder, a energia, a força de Deus para vencer os problemas desses nossos dias. Um coração quebrantado, compungido, contrito, não o desprezarás, ó Deus. Deus jamais se afasta de um pecador arrependido. A Bíblia fala no Evangelho de João
que haverá mais festa no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não precisam de arrependimento. Aquelas 99 ovelhas que estão no aprisco e aquela ovelhinha que se desgarrou, o texto fala que haverá mais festa no céu por essa ovelhinha que se arrepender foi encontrada do que aquelas 99 que já estão no aprisco. Então Deus vibra quando um pecador se arrepende. Então o texto diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, não tenha medo, tenha confiança, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Esse é o texto. Se você pegar Isaías, capítulo 1, versículo 3, ali Isaías faz uma comparação. Ele diz assim: o boi conhece o seu possuidor, o jumento conhece o seu dono, o dono do seu coxo, da sua manjedoura. Mas o meu povo não me conhece. Eu fico pensando muito num outro animal que é tão querido por nós, que são os nossos cães. Olha, Terezinha Gobete, um forte abraço. Terezinha, dê um abraço no Célio, né? No Sérgio, seu esposo, Deus te abençoe. Vejam, eu penso no nosso cachorro. Nosso cachorro é um negócio impressionante. Se você encosta o seu carro perto da sua casa, ele já sabe pelo barulho do motor que é você chegando. Se você buzina, ele sabe que é você. Se você assobia, ele sabe que é você e corre para você. Quando você acorda de manhã, o nosso é assim. Ele já começa ali a ganir, a latir um pouquinho baixinho, já sabendo que nós acordamos, que nós levantamos e ele quer nos encontrar. A gente vai, abre a porta, ele vem, dá aquele pulo na gente, aquela alegria. O meu cachorro conhece o seu dono. Então vejam, por que nós não sabemos apreciar esse Deus maravilhoso? Por que não conhecemos o nosso Criador? Por que nós não damos a verdadeira importância para esse Deus maravilhoso que nos criou, está na nossa vida, nos ama, cuida de nós? Por quê? Se os animais percebem os seus possuidores, por que nós não conseguimos distinguir quem realmente nos possui, quem nos criou, quem governa a nossa vida? Aproximemo-nos confiadamente junto ao trono da sua graça, para que possamos obter perdão, cura em tempo oportuno, porque vai chegar o tempo em que a oportunidade será tirada. A oportunidade é agora. Eu preciso me entregar agora ao Senhor Jesus. Então, em primeiro lugar, o trono da graça não é um lugar de condenação, mas de acolhimento. Não é um lugar de condenação, mas de acolhimento. O leão, o Senhor, o dono, o rei, tem um coração de cordeiro. Ali é o lugar de paz, de alegria, de reconciliação, de perdão. Vejam, a palavra de Deus diz em Romanos 8:1, diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você quiser ter a graça, a misericórdia, o perdão de Deus, vá a Ele. Confiadamente, confiantemente. Ele quer que você o procure, Ele quer te dar paz, Ele quer te dar salvação. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você pode ter perdão dos seus pecados. Não interessa o seu passado, não interessa as dificuldades que você já enfrentou, não interessa as lágrimas que você derramou. Porque eu já, uma vez, conversando com uma moça aqui em Casa Branca, eu falei: venha estudar a palavra conosco. E ela disse: ah, não, eu sou muito pecadora. Olha o conceito. Ela pensa que só os perfeitos é que vão a Deus. É exatamente o contrário. São aqueles que carecem da graça de Deus, que se entendem doentes. São aqueles que precisam de cura, é que vão a Deus. Jesus disse assim: os sãos, aqueles que se veem sem doença, não precisam de médico, mas os que estão doentes correm para o médico e o médico
é Jesus. Então aproxime-se desse trono, ali não é um lugar de condenação. Esse trono maravilhoso é um lugar de acolhimento. Pode ir, pode se aproximar, não tenha medo, volte-se para Deus, volte para Jesus. O filho pródigo, quando estava lá no fundo do poço, longe de seu pai, comendo lavagem de porcos, disse, ao perceber o que estava acontecendo, ele falou assim: levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus empregados. E quando ele chegou perto da fazenda do pai, o pai saiu correndo, abraçou, deu para ele uma túnica, deu para ele um anel, fez um churrasco, uma festa, e chamou todo mundo para se alegrar com o retorno do seu filho que estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Esse é o coração de Deus. Deus quer que eu vá a Ele, busque o Senhor, esteja na sua presença, vá a Ele confiadamente. O trono da graça não é um lugar de condenação, mas de acolhimento. Deus espera o seu arrependimento. Em segundo lugar, o trono da graça nos convida ao arrependimento sincero. Isso é muito importante. Se eu quiser obter o perdão, a graça de Deus, eu preciso me arrepender. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Tiago, capítulo 4, versículo 6. Ele resiste ao soberbo. Ele vai mandando os problemas. Ele vai resistindo. O trono da graça de Deus está aberto, mas aquele que vai a Deus precisa se render. Às vezes é um filho bastante rebelde, e ele então resiste à autoridade do pai. Não ajuda a mãe, ele é agressivo, e ele cresce, e ele se casa. Deus, resistindo à sua soberba, manda uma esposa que venha lhe ferir. Ele vai e quebra a vontade daquela esposa, porque ele é mais forte do que ela. Deus então manda um filho. O filho vai resistir ao pai, vai tratar o pai com falta de educação, vai às vezes até bater e agredir, porque Deus, diz a Bíblia, resiste. Ele vai aumentando a resistência até que o indivíduo se curve. Se ele não se curvar aqui neste mundo, ele há de se curvar um dia naquele grande trono do juízo, quando todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Cristo é Senhor. Isso vai acontecer tanto no céu como na terra e debaixo da terra. Até no inferno, todos glorificarão a Jesus, todos se curvarão a Jesus. O momento é agora, o momento oportuno é hoje para você entregar a sua vida a Jesus. O trono da graça nos convida ao arrependimento sincero. Você que é pecador, não se afaste de Deus, não tenha medo de ir a Deus, mas vá com arrependimento sincero. É assim que o Senhor quer agir na sua vida. Deus age nos nossos corações dessa forma. O trono da graça não é lugar de condenação, mas de acolhimento. O trono da graça nos convida, porém, ao arrependimento sincero. O trono da graça, em terceiro lugar, é lugar de confissão e purificação. Ali eu tenho que me aproximar de Deus e dizer: Senhor, eu sou pecador. Deus, eu não mereço a tua graça. Eu não mereço a tua misericórdia. Eu mereço a morte. Eu mereço a condenação. Não há ninguém que busque a Deus, diz a Bíblia. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Ninguém consegue ir para o céu com base no seu esforço pessoal. É impossível se salvar através do seu esforço. É na confissão que nós encontramos a purificação dos nossos pecados. 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Ele nos purifica de toda injustiça. Ele faz a sua obra na nossa vida, mas Ele quer que eu confesse
que eu diga para ele que sou pecador, eu preciso confessar o meu pecado para o Senhor Jesus. O que ele espera de mim, o que ele espera de você, é um coração sincero que entende a sua carência, a sua necessidade e busca o perdão dos seus pecados. Para isso, você precisa chegar arrependido, confessando os seus pecados e pedindo que Deus o perdoe. Essa é a condição. Você tem que crer no Senhor Jesus. O trono da graça é onde o pecado é tratado. O pecado não é escondido. O pecado não é ignorado. Ele não pode ser encoberto. Ao contrário, ele vai ser coberto pelo sangue de Jesus. Mas a pessoa precisa confessar. A pessoa precisa dizer alto e bom som que ele é pecador, que ele precisa da graça de Deus, ele precisa da misericórdia de Deus, e Deus não desprezará um coração que é humilde na presença de Deus. Em quarto lugar, o trono da graça é o lugar da cura para os feridos. Eu não estou falando apenas dos cristãos que já entregaram a sua vida a Jesus, que vão diariamente ao trono da graça de Deus pedindo cura, pedindo acolhimento, pedindo orientação, pedindo direção, porque o texto fala, veja, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos o quê? Misericórdia. Deus quer nos perdoar e acharmos assim graça para socorro em ocasião oportuna. Quantas vezes nós, movidos pelas nossas angústias, pelas nossas doenças, nossas preocupações, movidos pelos nossos erros, nossos pecados vergonhosos, quantas vezes nós somos levados ao trono da graça de Deus na busca de perdão e cura para as nossas vidas. Olha, a graça de Deus em ocasião oportuna. Deus está aqui agora. Se você está ouvindo essa palavra, Deus está aqui agora, dando a você a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus. É o lugar da cura para os feridos. O Salmo 147, versículo 3, diz assim: Ele cura os quebrantados de coração e ata as suas feridas. Salmo 147, 3. Ele cura, Deus cura os quebrantados de coração. Você se reconhece pecador? Você confessa o seu pecado? Você está buscando sinceramente a graça, a misericórdia de Deus? Deus cura o quebrantado de coração. Entregue a sua vida ao Senhor. Coloque o seu coração diante dele, não se afaste, não tenha medo, vá a Deus, porque Deus é um pai, Deus é aquele que nos ama. O leão é um cordeiro, tem um coração manso e humilde, e ele quer confortar, ele quer curar as nossas almas. O trono da graça é um hospital para a alma. Quando eu me aproximo de Deus, quando eu chego perto de Deus, Deus fala ao meu coração, Deus fala comigo e Deus me dá o seu perdão. Vá em paz, teus pecados foram perdoados, fique em paz, eu te dou a bênção do meu perdão, vou te salvar, eu vou te levar comigo, estarás comigo. É muito bonita aquela expressão de Jesus, aquele ladrão, um homem que roubou a vida inteira, tinha já uma sentença de condenação e foi para a cruz ao lado de Jesus. Aliás, 2 ladrões ao lado de Jesus. E naquela hora, um deles disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Repreendeu o outro. Será que você não entende que nós merecemos estar nessa cruz, mas esse nenhum mal fez? Olha que visão do Salvador. E Jesus falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus prometeu para o pecador, para você e para mim, o paraíso, o perdão, a misericórdia, a vida eterna. Está na presença dele se eu humildemente me apresentar diante do seu trono. É assim que tem que acontecer. É dessa forma que Deus age na minha e na sua vida. Para a gente encerrar a palavra de hoje, o trono está aberto. Venha ao trono.
O trono de Deus, o trono da graça de Deus, é um trono aberto, não é fechado, não é exclusivista, não é para um ou dois ou três, é para todos. Todo aquele que quiser ser salvo, quiser perdão, quiser alcançar a misericórdia de Deus, basta se aproximar ousadamente por causa do sangue do Senhor Jesus derramado na cruz do Calvário. Hoje, agora, o Espírito Santo está dizendo para você: venha, venha como você está, confesse os seus pecados, se aproxime de Deus. Deus está aqui dando para você uma oportunidade. Não deixe para amanhã, não adie essa decisão, é agora. Não sabemos quanto tempo ainda temos. Nós somos como eu diria, nós somos pessoas condenadas à morte. Está sobre nós a pena de morte, mas nós não conhecemos a senha. Quando é que Deus vai nos chamar? Vira e mexe, ficamos sabendo de pessoas que Deus chamou. A nossa vez chegará. Que você esteja preparado para aquele dia, quando o Senhor te chamar. Não tente se limpar primeiro, para depois ir ao trono. Jesus é a fonte de água viva, e desse trono corre essa fonte maravilhosa que purifica você. Entregue a sua vida ao Senhor. Não diga como aquela moça que passou aqui na porta da minha igreja e disse: eu não sou digna. Ninguém é digno, é a graça, é a misericórdia de Deus que nos torna dignos. O Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Você precisa entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Ele morreu por pessoas indignas como eu e você. Esteja em paz, fique tranquilo. Já erramos muito, eu já errei muito, vocês já erraram muito, mas temos o trono da graça de Deus. O que está diante de mim e de você não é o fim, mas é a resposta para o meu pecado, é a resposta, é a solução para a sua vida. Aproxime-se do Senhor Jesus. Ele é o início de uma nova vida. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Essa pessoa encontra uma nova experiência com Deus e ele se aproxima de Deus e ele é perdoado, ele é curado em tempo oportuno. Tudo começa com uma decisão sua. É você que dá esse passo, esse primeiro passo, um passo de fé, rumo ao trono. O trono está aberto. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Essa é a minha palavra para você hoje, diante do trono da graça de Deus. Aproxime-se do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa palavra de hoje. Que Deus te abençoe, que Deus faça você ver que tem uma esperança real e verdadeira diante do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra, pela oportunidade que nós temos de ir a ti para perdão dos nossos pecados, para a cura da nossa alma, para a solução dos nossos problemas. Queremos, ó Deus, confiar em ti, entregar nossa vida a ti. Queremos nos aproximar de ti, não ter medo de ti, ter confiança no poder do sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Obrigado, Senhor, por esta palavra de hoje, que o Senhor nos ensine a estar na tua presença, pois te pedimos isso no nome de Jesus, o nosso Senhor e amado Salvador. Amém. Vamos cantar o Amém Tríplice para a gente encerrar a palavra de hoje. Ricardo, meu querido, Deus te abençoe, viu? Beto, Lauro, Ana, minha esposa que está aqui também. Vamos cantar o Amém. Amém, amém, amém. Amém, amém, amém. Queridos, compartilhem essa palavra no seu Facebook. Quando eu colocar lá a descrição do vídeo, compartilhe esse texto no seu Facebook. Compartilhe com os amigos. Eu mando depois também uma versão do YouTube para que você possa mandar para outras pessoas que não têm
não tem o Facebook. Mas que Deus abençoe a sua vida. Quem sabe na quinta-feira que vem estaremos todos juntos de novo. Um abraço para a Sônia, abraço para o Menes, meu querido amigo Menes. Que Deus abençoe a todos vocês. Tenha um ótimo fim de semana. Tatiana, Deus te abençoe. Você fez aniversário nesses dias, né, Tatiana? Todo mundo fica alegre com você. Você é uma bênção. Deus abençoe o Ricardo, que está aqui também. Forte abraço, queridos. Até quinta-feira que vem, às 7 horas da noite. Amém?